Tá, me diz com o que isso se parece. Um deus governa e habita um céu com vários seres que têm asas. No meio disso, um povo antigo busca retornar à sua terra prometida. E por fim, uma arca pode ser a única salvação para um juízo divino que vai destruir tudo. É claro que eu tô falando de One Piece. Isso mesmo, mais especificamente Skypiea, um arco cheio de referências desde a mitologia japonesa até principalmente a Bíblia, e que a gente vai pontuar uma a uma delas nesse vídeo. E ainda vai desvendar o significado por trás de alguns nomes presentes no arco que, além de você nem fazer ideia que tinham conexão com a Bíblia, ainda escondiam na nossa cara os principais plots da história. Vai explodir cabecinhas por aí. E já fica aqui o desafio, se você se surpreender com alguma referência dessa lista, você tem um compromisso comigo de deixar um like no vídeo. É claro, se liga que tem spoilers e bora lá. Oi, eu sou o Bel e é mais um dia comum pro bando de chapéu de palha a bordo do Going Merry, quando simplesmente um navio despenca do céu. Junto com ele, um mapa que descreve as terras de Skypiea, ou seriam os céus de Skypiea. É o que parece indicar o log pose da Nami, apontando diretamente para o céu, dando a entender que tem uma ilha lá em cima. E já começando com as referências, indo direto para o significado do nome Skypiea, a primeira teoria, mais simples, é que é um trocadilho para a palavra utopia. Nesse caso, Skypiea, uma utopia celestial, um céu idealizado, fantasioso, mas que esconde algumas coisas estranhas, como a gente vai ver mais pra frente. Mas tem uma outra teoria que eu encontrei na internet, achei bem interessante. Ela diz que o nome do arco seria, na verdade, um anagrama. Sabe quando a gente mistura as letras de uma palavra ou frase e forma uma outra coisa? Bem, se a gente reorganizar as sílabas dentro de Skypiea, temos a frase a Sky Pie, uma torta do céu. Ok, e o que isso quer dizer? Acontece que a expressão em inglês, a pie in the sky, uma torta no céu, é um ditado religioso que faz referência à recompensa que cada um vai receber no fim da vida. Em outras palavras, o bolo que tá te esperando no céu para te recompensar por todos os perrengues que você passou. Olha, eu não sei muito bem o que o bando do Luffy tava esperando receber no céu de Skypiea, mas essa torta no céu acaba virando mais uma torta na cara, né? Com todos os perrengues que eles iam ainda ter que passar. Mas e aí, você sabia dessa teoria? Acha que ela faz algum sentido? Conta aí nos comentários. Depois de subirem pela Knockup Stream, uma espécie de tromba d'água gigante, Luffy e seus amigos chegam ao Mar Branco, um mar de nuvens navegável a 7.000 metros da Terra. Eles mal chegam e já são recepcionados com bazucadas de um guerreiro mascarado com asas. Mas felizmente, são salvos por Gunfall e seu pássaro/cavalo bizarro, Pierre. O velho se apresenta como o Cavaleiro do Céu, e esse título remete a algumas referências bíblicas ligadas à figura de Deus, que no Salmo 18 aparece cavalgando um querubim no céu, que também é um bicho esquisito que muda de forma que nem o Pierre. E depois, em Apocalipse 19, Jesus é mostrado como um guerreiro montado num cavalo branco voando nas nuvens. E tem mais uma curiosidade escondida aí no significado do nome Gunfall, mas que eu vou segurar por enquanto pra coisa fazer sentido lá na frente com a história. Guarda aí. E se enganou quem achou que eles já tinham chegado em Skypiea. Pra entrar mesmo, faltava ainda subir mais 3.000 metros. Mas não sem antes passar pelo Portão do Paraíso. Isso, uma alusão àquele do imaginário popular que tem São Pedro como porteiro. Bem, eles até já passaram por um Pedro antes. Eu tô falando do Pierre, Pedro em francês, e tá aí mais uma referência. Mas aqui não é ele que vai garantir a entrada deles não, muito menos fé e boas obras. O que eles vão precisar é, do velho e bom din-din e comprar o seu ingresso pro céu, que aqui custa 1 bilhão de extols por pessoa. Pelo jeito, graça divina é uma coisa que tá em falta nesse céu. Extol, o nome do dinheiro usado em Skypiea, significa exaltar ou adorar no inglês mais antigo. E assim, ok, pode ser que o autor tenha pensado nisso só como um paralelo simples entre adorar e entrar no céu, mas se você parar pra analisar, dá pra extrair daí uma crítica ao uso do dinheiro pra comprar o favor de Deus, como se desse pra fazer isso, né? Uma prática tão desgastada no período medieval que levou inclusive à reforma protestante no século XVI, levantando dentre várias pautas a acusação contra a igreja de abusar das indulgências, que era basicamente garantir a entrada no céu pagando aquele a mais. Acontece que a vigia do portão diz que não se importava se eles entrassem sem pagar. Nesse caso, eles entram e ela realmente não se importa de acionar os alarmes do céu, comunicando a ninguém menos que o Deus Todo-Poderoso da entrada de pessoas ilegais. Tudo com esse sorrisinho safado na cara. Aqui é quando pela primeira vez Skypiea é tida como a Terra de Deus. E eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei tipo, caraca, então Deus existe no mundo de One Piece. E pelo jeito ele vai aparecer. Vamos falar dele daqui a pouco. Antes disso, os Chapéus de Palha entram e chegam às margens da chamada Ilha dos Anjos. Dispensa comentários, né? Onde são muito bem recebidos, agora sim, pela Konis, que na sua primeira aparição tá tocando uma harpa. E claro, tanto ela como seu pai, todos os habitantes dessa ilha, possuem
asas. Tudo bem sugestivo e uma referência óbvia a esse imaginário de anjos, que, como você já deve ter aprendido nesse vídeo do canal, não é lá muito coerente com o relato bíblico, embora é o que tenha se popularizado. É na casa dela e do seu pai Pagaia que Luffy e seus companheiros aprendem mais sobre Skypiea e são apresentados a tecnologia daquele lugar, como os Dials, que funcionam para praticamente tudo, desde propulsores para transporte até gravadores de áudio e armazenadores de energia. O Sop é um cagão! A Puxa tá tirando sarro do Sop! É sua voz, imbecil! E olha essa conexão que curiosa. Na mitologia hebraica, segundo o livro de Enoque, também foram seres celestiais, ou anjos, vamos colocar assim, que apresentaram aos humanos tecnologias avançadas, mas que por causa disso foram responsáveis também pelo aumento de guerras e mortes. Um dilema que não tá tão longe assim de Skypiea, com o uso de Dials servindo como armas também. Nesse momento, a gente fica sabendo que Skypiea é composta não só pela Ilha dos Anjos, formada de nuvens, mas por Upper Yard, a ilha principal formada de terra mesmo e árvores gigantes, e que assim, é apenas o lugar onde Deus reside em Skypiea. O acesso a essa ilha é estritamente proibido para qualquer pessoa, até mesmo para os habitantes da Ilha dos Anjos. E aqui vai mais um significado para explodir a sua cabeça. Upper Yard, em inglês, significa jardim superior, e é até chamado assim em alguns momentos no anime. Agora presta atenção, a morada de Deus na Bíblia também é um jardim superior. Talvez você nunca tenha notado, mas o Jardim do Éden, como relatado na Bíblia, é descrito também como o monte de Deus, o lugar da morada de Deus nesse lugar alto. Dando um contexto, na concepção dos povos do Antigo Oriente Próximo, jardins superiores em altos montes eram caracterizados como o lugar onde os deuses habitavam. E a Bíblia surge nessa mesma região, apontando para essas mesmas características, mas com uma pequena diferença. Porque enquanto esses jardins eram restritos às divindades, assim como em Skypiea, na Bíblia hebraica o ser humano foi criado para habitar com Deus nesse lugar. E tem mais uma coisa aí, é que a gente descobre que Upper Yard esconde uma cidade de ouro no meio dela. E bem, em Apocalipse, o Jardim do Éden é repaginado como uma cidade de ouro, conhecida como a Nova Jerusalém, onde Deus vai habitar novamente com a humanidade. E falando em morar na cidade de ouro, é o que os Xandias, um povo que vive nas margens de Skypiea, reivindicam para si sobre Upper Yard, chamada por eles de Xandora. Uma das grandes revelações no arco é que a ilha de Upper Yard, junto com os Xandias, foi lançada para Skypiea lá de baixo por uma knock upstream há 400 anos. Tipo, eles estavam lá de boa, vivendo a vida deles e do nada apareceram no céu. Só que assim que eles chegaram, já começou a treta com os habitantes de Skypiea e no fim eles acabaram sendo exilados e desde então batalham pelo retorno à sua Terra Santa, né? Em vários momentos ela é chamada de Terra Sagrada. Agora, se você não pegou nas entrelinhas, 400 anos é justamente o mesmo período que o povo hebreu fica exilado no Egito até retornar à sua Terra Prometida depois do Êxodo, também chamada de Terra Santa ou Terra Sagrada. Bom, isso sem falar de toda essa briga que a gente também vê em Skypiea por uma terra ancestral com ligações religiosas e que perpassa na vida real por toda a história de Israel e da Palestina até os dias de hoje. Agora, quem também tá doido pra botar os pés em Upper Yard é o Luffy, pra desespero de seus amigos e indo contra todos os avisos da Konis, que não parece falar de Deus com tanta empolgação, não. Bem pelo contrário, a informação de que Deus está a todo instante observando tudo e todos carrega sempre um clima de tensão e medo no ar. Mas Luffy tem uma visão um pouco diferente de Deus. Peraí, já que ele é um deus, vai perdoar geral se a gente entrar num lugar proibido, né? Deus é um cara super gente boa. E de fato, na Bíblia, quando se trata de uma vontade sincera de conhecer a Deus, mesmo aqueles que são considerados indignos para a sociedade são acolhidos e perdoados por ele. Mas isso é se a gente estivesse falando de Deus mesmo, né? Porque em Skypiea, quem tá no comando é outra pessoa. E essa aqui agora é uma das minhas partes preferidas que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Eu tô falando do Eminem, Enel, um personagem que esconde muitas referências religiosas, afinal, né? Estamos falando em teoria de Deus. Para começar, com um aro de tambores fixado nas costas, ele lembra o deus japonês do trovão, Raijin, e faz jus aos seus poderes elétricos, que também remetem a Zeus, na mitologia grega. Com um raio de energia, Enel pune qualquer um que pise fora da linha. Nos tambores, vemos Mitsudomos estampadas, que no shintoísmo pode representar o equilíbrio entre três fundamentos elementares: o céu, a terra e a humanidade. Exatamente os três eixos principais no arco de Skypiea. Suas longas orelhas fazem alusão a Buda para reforçar essa imagem divina. Porém, um elemento que aparece repetidamente aponta para a verdadeira identidade de Enel. Ele está sempre comendo uma maçã,
Você sabe, por mais que em Gênesis na Bíblia não diga qual era o fruto proibido no Jardim do Éden, as representações artísticas se encarregaram de popularizar a imagem da maçã como a responsável por trazer o pecado no mundo. Na história bíblica, uma serpente, entendida como o diabo, induz Adão e Eva a comerem desse fruto. E é claro que o Oda não ia perder a oportunidade de botar também uma serpente em Upper Yard, né, o Jardim Superior. Na Bíblia, a serpente alega que, comendo do fruto, Adão e Eva seriam iguais a Deus, mas tudo não passava de um plano para fazer eles falharem. Dessa forma, Enel comendo a maçã a toda hora representa alguém que cedeu ao pecado de se autoproclamar Deus, ou, né, de querer ser Deus, o Deus de Skypiea. Já que no fim das contas a gente sabe que de Deus mesmo ele não tem nada. É só alguém que adquiriu seus poderes por ser um usuário de Akuma no Mi. E aqui a parte mais legal, o significado do nome dele que deixa tudo isso bem claro. Nessa teoria, a minha teoria, Enel seria formada por duas palavras hebraicas. O sufixo El, que é a forma mais antiga de se referir a Deus e aparece diversas vezes na Bíblia, e a palavra En, que é um tipo de negativa em hebraico e pode significar não tem ou não é. Nesse caso, Enel quer dizer literalmente não é Deus, ou não tem Deus nenhum aqui. Desse jeito, tava na nossa cara o tempo todo. Mas o ponto de virada é quando, em dado momento, outro personagem que já apareceu é chamado de Deus também. E a gente já vai falar dele. Só antes, bom, assim como é importante ter uma noção da Bíblia para conseguir pegar as referências que o Oda tá fazendo em Skypiea, para compreender melhor a Bíblia, você precisa estar ligado nas referências que ela tá fazendo. Sim, a Bíblia tá cheia de referências a outras mitologias, a conceitos do mundo antigo, e tudo isso enriquece um monte a interpretação dela. E onde é que você aprende isso? Comigo, na Base Cursos, e esse é só um dos vários assuntos presentes na plataforma que conta com mais de 1000 aulas sobre diversos temas da teologia. E no meu link fixado nos comentários você garante 1 ano de Base Cursos com 20% de desconto. Então já deixa aberto aí do lado para conferir depois do vídeo e bora seguir. Bom, finalmente chegamos nele. De novo, Gunfall. A gente fica sabendo que ele era o antigo deus de Skypiea antes de Enel ter chegado e usurpado o seu posto. Aliás, o título de deus em Skypiea é nada mais que isso, um posto para aquele que governa a Ilha do Céu. Nos é contado que Gunfall, no seu governo, buscou por várias vezes a paz e a reconciliação com os Xandias, mas a chegada de Enel frustrou seus planos expulsando de Upper Yard, inaugurando uma nova era de opressão. Ele está praticamente brincando de Deus. Ele é como um pastor que guia as ovelhas perdidas. Essa expressão não tem o que falar, foi tirada diretamente da Bíblia, onde várias vezes Deus se refere ao seu povo rebelde como ovelhas que não têm pastor. E agora vai o significado do nome Gunfall, que deixa na cara toda essa história. Fall, de acordo com seu cursinho no Duolingo, quer dizer queda. E aqui vai o que talvez você não saiba. Gun é mais uma vez uma palavra hebraica, também encontrada na Bíblia, que significa jardim. Em outras palavras, juntando tudo, Gunfall personifica aquele que caiu do jardim, caiu de Upper Yard e perdeu seu posto de Deus. Curiosamente, na teologia cristã, o nome que se dá àquele episódio de quando Adão e Eva são enganados e expulsos do Jardim do Éden se chama queda, né? Fall. Cara, se tudo isso realmente foi intencional, daí não tem jeito, o Oda é gênio. E se isso não vale seu like, aí eu também já não sei de mais nada. E em 10º lugar, temos aquela mais óbvia, né? Maxim, a arca voadora, construída por Enel para salvar a própria pele depois que ele decidiu trazer um juízo final sobre Skypiea inteira. Uma clara conexão com a arca que Noé construiu para sobreviver durante o dilúvio. Só que enquanto na Bíblia Deus manda Noé construir essa arca para preservar a vida humana e dos animais, e assim poder reconstruir a terra depois do dilúvio, em One Piece, Enel é o Deus que constrói uma arca para salvar apenas a si mesmo, enquanto aniquila todos os outros. Felizmente, o plano dele não sai como esperado e no fim, Skypiea é salva. E falando em Juízo Final e Apocalipse, tem uma outra obra que a maioria de vocês deve saber das referências bíblicas que ela faz, que é Nárnia, mas pouca gente fala dos paralelos apocalípticos no último livro dessa série e que eu trago de forma detalhada também nesse vídeo aqui. Confere lá e aproveita que já vai lá assistir e se inscreve no canal para não perder nenhum outro vídeo. Por aqui é isso e até a próxima!